pessoal, eu sou a Fran e hoje a gente vai falar sobre bruxas. Bom, eu recebi esse livrinho aqui em parceria com a Darkside, ele se chama Hex. E esse livro ele é muito bacana porque ele une as bruxas antigas, as bruxas da época da Inquisição, com o moderno, com a tecnologia. E essa união do antigo com o novo não ficou nada clichê, não ficou nada chato. Casou super bem, ficou bem bacana. Bom, então a história vai rolar em torno da cidade que chama Black Spring. E a gente vai conhecer a história dessa cidade da época da Inquisição, há 300 anos atrás, onde existia uma mulher, a Catherine, que foi acusada de ser bruxa. Na verdade, o que relata o que aconteceu, na verdade, ela era uma bruxa mesmo. Então eles fizeram algumas coisas bem terríveis com ela, matou ela e ela voltou a viver. Algumas pessoas corajosas da cidade naquela época costuraram seus olhos e a sua boca para que ela não pudesse olhar para ninguém e não pudesse lançar nenhum feitiço. Bom, só que essa mulher, essa bruxa, continua viva, ou sei lá, um fantasma vivo até hoje e fica assombrando a cidade toda. Ela fica... Cada hora ela aparece num lugar. Às vezes você pode estar tomando banho, ela vai aparecer lá no banheiro enquanto você está tomando banho. Ela caminha pela cidade e aparece em alguns lugares. Tem lugar que ela vai sempre, toda vez ela caminha o mesmo lugar. Até que os meninos fazem uma brincadeira lá com ela, muda uma coisa de lugar e ela vai e bate de frente porque ela não enxerga, né? E o bacana é que essa cidade, ela sofre uma maldição por causa dessa bruxa. Então, todo mundo que mora nessa cidade, ou quem muda para essa cidade, não consegue sair dela. Se sai da cidade, se fica muito tempo distante da cidade, começa a ter uns pensamentos bem tenebrosos e eu não vou revelar ainda não, você tem que ler para saber o que acontece. Então todo mundo da cidade tem que esconder essa bruxa, porque os forasteiros não podem saber que existe, senão ia dar maior confusão. Parece que tem alguns relatos que já tentaram mostrar para o mundo que ela existia, mas não dá muito certo não. Às vezes tem alguma festa na cidade, e aí vai vir gente de fora, vai vir uns parentes de gente que mora na cidade, e a bruxa aparece em um lugar e não sai de lá. Então eles têm que construir alguma coisa ao redor da bruxa para ninguém ver ela. E também, para esconder essa bruxa e para controlar essa bruxa, foi criado uma espécie de organização, que é a Hex, que tem uns caras lá que vai ficar controlando, ver onde que a bruxa tá. Eles criaram um aplicativo, que é o Hex App. Se a bruxa tá na sua casa, você vai lá e fala, ó, tá em tal lugar. Aí ela saiu, você avisa que ela saiu, a próxima pessoa que vê vai colocar pra saber, pra ficar mais fácil de controlar onde que a bruxa tá, o que que ela tá fazendo, se ela tá fazendo alguma coisa anormal. Agora, cara, imagina você mora numa cidadezinha pequenininha, onde a internet é controlada, porque eles controlam para saber se você está falando sobre a bruxa, ou se postou alguma foto dela, ou qualquer coisa, porque também é proibido tirar foto e gravar vídeo dela. Então, a internet é controlada. Se você não pode sair da cidade, você pode trabalhar na cidade, mas depois você tem que voltar, porque senão a maldição vai atrás de você. Imagina você ficar nesse cubículo de cidade, não pode sair, e você é um adolescente que adolescente não respeita nada e questiona tudo. Então nessa cidade a gente vai ter um grupo de adolescentes que vão tentar expor a bruxa ou descobrir um meio de poder sair dessa situação. O que não vai ser muito fácil, porque já foi tentado diversas vezes estudar a bruxa. Teve uma vez que até começaram a cortar um dos pontos no olho dela, mas todo mundo ficou doido, começou a se matar e tem até gravação disso e eles mostram isso na escola, porque desde criança eles aprendem que não se deve mexer com a bruxa, que não pode falar sobre a bruxa pra gente que não é da cidade, e é tudo bem organizadinho. E se você faz algo de errado com a bruxa, ou algo que diz respeito às leis lá da Hex, você vai ser punido. E, sabe, as pessoas ficam tão doidas porque ficam com medo do que a bruxa pode fazer, que o julgamento delas remete muito aos tempos antigos, que, tipo, quer matar todo mundo, queimar na fogueira, açoitar, coisa bem bizarra. Toda essa situação pode mudar a cabeça de uma pessoa que tá com medo, que não quer ver seus filhos sofrer, não quer sofrer também, pode tomar algumas decisões bem impensadas. Eu vi muita gente falando desse livrinho, falando que esse foi um dos melhores livros que a Darkside lançou, e eu super concordo, esse livro tá muito incrível.
O início é um pouquinho arrastado, que você vai conhecendo um pouquinho dos personagens, um pouquinho da história, demora até um pouquinho a você se situar, tem algumas coisas no início que depois no meio que você vai entender um pouquinho melhor. Só que quando vai chegando no meio, o meio já começa, tipo, o desfecho do final, que o final é incrível, é tipo, não dá pra parar de ler, você tem cada coisa bizarra que acontece aqui no final, porque alguns amigos meus que me viram lendo esse livrinho sempre perguntavam, aí eu falava da bruxa com os olhos costurados e todo mundo falava, e aí alguém vai abrir os olhos dela. É uma coisa óbvia que todo mundo pensa que vai acontecer isso e pode ser spoilers, mas acontece, todo mundo imagina que vai acontecer isso. E o que acontece é bizarro, é coisa de ter pesadelo à noite. E olha só quem fala sobre esse livro, o Stephen King fala isso é totalmente brilhante e original, e o George Martin, Rex é assustador e emocionante. Dois caras de peso elogiando esse livro aqui, não tem como ser ruim, né? E no final do livro tem algumas curiosidades, o autor conta um pouquinho sobre como ele inspirou para fazer esse livro, que a babá dele contava algumas histórias de bruxa para ele, e que foi por causa desse medo que ele criou esse livro aqui, que ele é bem assustador. Ele conta também que a primeira versão desse livro foi só na Holanda lá, e ele fez um final totalmente diferente. Aí ele, como ele ia lançar nos Estados Unidos, ele pôde reescrever o livro e deu uma melhorada nele e tal, e mudou o final. Só que aí ele não conta como era o final do primeiro, ele fala que a gente tem que subornar um holandês para descobrir como era o final, mas mesmo assim esse final aqui tá muito macabro. Então é isso, pessoal, fica aí essa minha indicação de livro bem bacana para você ler, para você ter medo e ter muito pesadelo à noite, e continue vendo aí para você ver como tá esse livrinho por dentro.